Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Agora nós vamos para o capítulo 49, que é a referência da lição de hoje. Versículo 1 também. Isaías 49, versículo 1 diz: Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Nós temos uma referência, não sei se todos já assistiram, para efeito de introdução. A revista cita um personagem chamado Harvey Dent. Ele é um personagem do filme O Batman. E esse personagem ele é bastante interessante. Ele carrega uma moeda no filme, e para cada decisão importante que ele vai tomar, ele joga essa moeda para cima e ele baseia a sua decisão entre o cara e o coroa. Então, é um personagem bastante curioso, e ele é chamado no filme de Duas Caras, neste filme. Mas qual que é a ideia, o objetivo? A frase tem como objetivo apresentar uma breve explicação do que aconteceu com o personagem, que de um honesto e íntegro promotor passou a um criminoso e psicopata. Não obstante, podemos alargar nossa compreensão dessa frase e entendê-la como um princípio do que muitas vezes acontece da perspectiva das pessoas em relação àqueles que um dia foram aclamados como heróis. E ele usa uma frase bastante interessante, está aí no início da sua revista: ou você morre como herói, ou vive o bastante para se tornar vilão. E nos faz pensar quantos que em algum momento a gente considerou como herói, e na medida que o tempo foi passando, essa pessoa foi nos decepcionando. Então, a ideia desse personagem é mais ou menos isso. Quantos começaram bem, percorreram, caminharam, mas diante das dificuldades desistiram e venderam, negociaram a sua integridade e a sua fidelidade para com Deus. Você consegue projetar aqui para mim? Isso também é bastante comum para quem acompanha futebol. Um jogador, ele se destaca num time de futebol e ele é aclamado como o craque do time, ele faz diferença, ele ajuda a ganhar campeonatos, mas depois ele vai embora e depois de um longo tempo ele volta, e ele já não volta mais com a mesma capacidade, com a mesma categoria, com a mesma velocidade nas ações que ele possuía, e aí o time não vai bem, o pessoal do fute aí da segunda-feira, aí a torcida já pega ele como o vilão, e as críticas chegam, e as críticas vêm, e elas vêm de forma pesada. O terceiro exemplo que a revista traz está com as relações interpessoais. Por vezes, aconteceu de você fazer o bem a alguém, de
de você ajudar alguém, de você fazer o bem a alguém, de você se aproximar de alguém com as boas e melhores intenções, mas depois de um tempo, passa a ser tratado com indiferença. Você faz bem a alguém e essa pessoa, ela não reconhece, ela não valoriza aquele bem ou aquela ação que você fez, aquela mão estendida em algum momento que você fez, e ela vira as costas para você. Então, essa associação do bem e do mal, da boa conduta, da má conduta, do bom exemplo e do mau exemplo, da fidelidade, da infidelidade, essa inconstância de comportamento, a lição traz na nossa introdução. Isso era bastante comum também na história, ainda na revista, de Israel, e cito o exemplo de Moisés. Moisés, o grande libertador do êxodo egípcio, foi hostilidade para seus próprios irmãos. Então Moisés, que um dia ajudou a percorrer aquele povo, né? Depois ele foi hostilidade para os seus próprios irmãos, também por Coré, Datã e Abirão. Você pode olhar em Números 16. Entre os profetas do Senhor, vários foram tratados como inimigos pelos reis e até mesmo pelo próprio povo, que preferia os falsos profetas que falavam apenas de paz. Na profecia de Isaías, vemos isso na figura do servo do Senhor. Ele é introduzido no capítulo 42, que nós lemos a referência, e volta agora no capítulo 49. Ele fala do servo do Senhor. Trata-se de uma figura misteriosa, ao menos nesse primeiro momento. A gente vai caminhar na lição e a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. Tira aqui para mim e uma água aqui para mim. No entanto, sabe-se que se trata de um Salvador maior que Ciro, rei da Pérsia. A partir do capítulo 49, o servo fala de sua missão, de como agirá para salvar o povo de Deus, e trata também da resposta hostil que recebe por parte daqueles que veio resgatar. Então, esse termo, o servo do Senhor, ele aparece em Isaías no capítulo 42, depois ele tem uma pausa e volta agora no capítulo 49. E é sobre ele que eu quero falar com você hoje, sobre a sua missão e sobre a maneira também com qual ele foi recebido. Mas antes, eu gostaria que você refletisse comigo em 3 perguntas importantes. Quero que você pense um pouquinho sobre essas 3 perguntas importantes. Primeiro, como você se vê como pessoa? A lição de hoje, ela nos desafia a fazermos uma autorreflexão sobre as nossas vidas, uma autocrítica a nós mesmos, como servos, como alguém que serve a Cristo, como discípulo de Cristo, como alguém que um dia estava perdido e agora foi resgatado. E a lição, ela traz essa reflexão para as nossas vidas. Eu gostaria que você respondesse. Veja que não é para você olhar do lado, né? Como que você vê o seu irmão. Aí seria muito fácil, né, essa tarefa. Mas não, é para nós olharmos para nós mesmos, para os nossos comportamentos, para as nossas ações,
para as nossas palavras, para os nossos pensamentos. Como você se vê como pessoa? Como você se vê como pessoa? E eu gostaria de deixar, para ajudar na reflexão, um texto em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios. Primeira Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. E diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como você se vê como pessoa? Eu acho que nesse versículo a gente tem aí um ponto de partida para nós pensarmos. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, os costumes antigos, as coisas velhas já se passaram. A segunda pergunta: você se considera um servo de Cristo? E por quê? Se sim, e por quê? Romanos 12. Vamos em Romanos para nos ajudar nesta reflexão. Romanos 12, capítulo 6. Romanos 12, versículo 6, tá? Romanos 12. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Perceba que o servo do Senhor, ele faz com zelo, ele faz com alegria, ele faz com compromisso, ele é constante. E é o que tem faltado para nós como servos. Tem faltado para nós sermos mais constantes na presença de Deus, constantes na oração, constantes na leitura, constantes na comunhão, constantes no amor, constantes na generosidade, constantes no ensino, constantes no aprendizado. Há diferentes dons. Aquilo que Deus chamou você para fazer requer de nós zelo e dedicação. Zelo e dedicação. E a terceira pergunta: o que sua identidade como servo produz na vida prática? Então, uma vez servo, o que diferencia você das demais pessoas? As pessoas percebem em você algo diferente por ser servo de Cristo? E aí nós temos um referencial, Jó capítulo 1, e traz algumas características de Jó, e diz que Jó era íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal.
Então, para a gente ter uma referência, o que sua identidade como servo produz na vida prática? Na vida de Jó, ele era chamado como íntegro, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Muito bem, vamos entrar agora no tópico 1, onde nós falaremos um pouquinho da identidade do servo. O versículo 3 de Isaías, deixa sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 49. Isaías 49, versículo 3. A identidade do servo. Parece que de início, quando cita esse servo, parece que está falando de Israel, relatando que o Senhor dissera, versículo 3. Mas em seguida, dá a entender que o que fala é incumbido da tarefa de restaurar a Israel. Então, não pode ser Israel. O assunto pode ser interpretado de várias maneiras. Então, a lição ela traz algumas maneiras de pensar. E há 3 formas da gente interpretar. Primeiro, uma figura idealizada da nação de Israel, um remanescente justo de Israel, aí pode ser Isaías, porque ele permaneceu fiel, permaneceu firme na palavra, e pode ser o futuro servo Messias, que identifica com Israel. Isaías, ele tem esse tom messiânico, né? Ele antecipa, o profeta Isaías, ao longo do livro, ele antecipa aquilo que irá acontecer. Então, ele tem esse tom messiânico. Então, a lição, ela vem falar da identidade deste servo. Ou o Senhor tem de concordar com o fracasso de seus planos e promessas, ou tem de encontrar uma Israel verdadeira e digna do nome. É até um comentário um pouco pesado, né, do autor, mas aqui está se referindo à nação de Israel. A nação de Israel foi escolhida por Deus para ser uma nação santa, para ser uma nação. O termo Israel significa homem que luta ou batalha com Deus. E há outros termos com relação a Israel. Mas Israel foi escolhida como uma nação santa para servir de exemplo para todos os povos. Israel foi escolhida como uma nação santa para levar os demais povos a conhecer o Deus Criador de toda a terra. Será que houve uma falha nos planos do Senhor? É isso que o autor está provocando aqui na lição. Ou o Senhor tem que concordar que o fracasso de seus planos e promessas, ou tem de encontrar uma Israel verdadeira e digna do nome. Por essa razão, o Senhor levanta o seu servo, que substituirá a nação de Israel na execução de sua tarefa. Trata-se de uma pessoa. Então aqui, na identidade, com essas referências, a gente chega ao entendimento que trata-se de uma pessoa. E essa pessoa não é Isaías, essa pessoa não é a nação de Israel. Trata-se, portanto, de uma pessoa que redimirá Israel, restaurará as tribos de Jacó. Ele será luz para os gentios. O que são os gentios?
são todos os povos não hebreus. Todos os povos da terra, não Israel, não hebreus, esses são os gentios. E esse servo, ele servirá como luz para os gentios, coisa que Israel não conseguiu, como nação, fazer. E ele será também salvação. Versículo 6. Sim, e ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Não só a salvação para o povo de Israel, mas para os gentios, para todos os confins da terra. E é interessante, veja que aonde nós estamos localizados, nós estamos muito distantes da região de Israel, de onde começou essa história e essa profecia do profeta Isaías. E o poder de Deus, o amor de Deus, ele veio para os de Israel e também para os gentios e alcançou nós, nos dias de hoje, nessa manhã, aqui na escola dominical. Vamos para o tópico 2. Humilhação do servo. Pode acompanhar pela sua revista e pelo capítulo 49. O servo se levanta com grande disposição para cumprir a vontade do Senhor. Versículo 2. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Não será um guerreiro. O servo do Senhor, ele não veio para ser um guerreiro. Ele veio para ser um pregador da palavra, um arauto do Senhor para chamar o seu povo ao arrependimento. Vamos voltar para a gente compreender um pouquinho melhor, Isaías capítulo 42, versículo 2 diz o seguinte: não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O servo do Senhor não vai sair gritando, brigando. O servo do Senhor vai ser como um arauto, trazer uma palavra de paz, de amor, para o arrependimento dos povos. Versículo 4. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Num primeiro momento, dá a impressão que o servo não foi bem recebido. Ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. O servo foi rejeitado. Parece que o trabalho foi em vão. Uma igreja como a nossa, que cabe aproximadamente umas 800 pessoas. Quanto? Não entendi. 350. Eu puxei um pouquinho aqui. 350 pessoas. Aonde estão essas pessoas?
Aonde estão aqueles que caminhavam, que estavam aqui reunidos conosco? Parece que o servo trabalhou em vão, como arauto, como pregador da palavra, da esperança, do Evangelho. Versículo 7, ainda no versículo 4, na parte B: todavia o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Versículo 7, o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Senhor de Israel, que o escolheu. Vamos caminhar mais um pouco, vamos agora no tópico 3. O tópico 3, ele traz a exaltação do Senhor. A exaltação do Senhor. A despeito de toda a humilhação a que foi submetido, o servo também experimenta a exaltação. Mesmo desprezado e odiado por muitos, ele sabe que sua recompensa está no Senhor. Versículo 4 que nós já lemos. És o meu servo em quem serei glorificado. Versículo 3. E me disse: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Então aqui o servo, ele é exaltado. Na medida que Deus é conhecido, na medida que Deus se revela, o servo é exaltado. Na medida que o tempo caminha, a Escritura vai se cumprindo, o servo e a sua missão não foi em vão. E tudo aquilo que ele fez, haverá a exaltação por meio do Pai. Então é importante nós abrirmos um parêntese, que a nossa vida com Deus, o nosso trabalho para Deus, a nossa dedicação, ela não é vão. Às vezes pode bater em você um desânimo. Permaneça firme como servo do Senhor, cumprindo com seus compromissos, com zelo, com dedicação, aquilo que Deus chamou para você fazer. Veja que os dons são diversos e para cada um Deus tem um chamado específico. Você já sabe qual é o seu? Faça com zelo, faça com dedicação, permaneça constante na presença do Senhor. Ainda que outros tenham ficado pelo caminho, permaneça na presença do Senhor. Quero abrir aqui para os meus irmãos, se alguém gostaria de fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Todos esses tópicos aqui são muito importantes. Fala da identidade, da humilhação, da exaltação. E essa lição, para mim, me trouxe muito assim, esclarecimento, quando se fala em glorificar o nome do Senhor, vamos glorificar Jesus, fazer a vontade de Jesus. E
muitas vezes a gente se põe a perguntar, né, ao que nós estamos fazendo. Estamos fazendo a nossa parte. A resposta é essa, sempre é essa. Vou estar orando, vou estar em comunhão. E a lição trouxe exatamente que quando fala nessa terceiro ponto da exaltação do Senhor, do servo, né, que é o Senhor Jesus, está falando da nossa vida na pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Quando você estava comentando aqui sobre o tamanho da igreja, onde estão essas pessoas, nós não temos assim não cabe a nós encher a igreja, mas cabe a nós convidar as pessoas. E eu creio, e tem uma falha muito grande, estou falando por mim, a minha parte. Quantas pessoas poderia convidar? Assim, quando eu estou fazendo essa parte, pregando o Evangelho, falando de Jesus, pregar o Evangelho é falar de Jesus e viver, né? Então, é uma maneira quando nós estamos exaltando o nome de Jesus. Eu entendi sobre essa lição. Então, se eu quero exaltar o nome de Jesus, eu preciso de falar, convidar as pessoas, viver esse momento. E não tem como não lembrar do versículo, não lembro agora onde está escrito, só lembro do versículo, que diz assim que Jesus ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quando um pecador se arrepende, se volta, que vem para a comunhão, vem também para engrossar as fileiras dos redimidos, salvos, Jesus fica feliz. Se foi eu que convidei, se foi você, qualquer um de nós, todos nós estamos nessa luta, todos nós estamos no mesmo barco, podemos dizer, né? A responsabilidade em todos nós de estar sim falando desse amor. Assim, se fizermos, nós estamos exaltando ainda Cristo. Perfeito, Pedro. Obrigado pela participação. Vamos caminhar para o tópico 4 e vamos falar um pouquinho do novo Êxodo. Verso 8, 9 e 10. Recompensa ao servo. Então, nesse tópico, nós vamos falar da recompensa ao servo. Deus promete libertar seu povo e protegê-lo ao longo do caminho. Versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo. O servo, ele veio para ser mediador da aliança, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Versículo 9. E para dizer aos presos: saiam da prisão. O preso aqui é você. O preso que ele está citando aqui somos nós, sou eu. É você o preso. Você estava preso. Saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, em todos os montes desertos terão o seu pasto. Versículo 10. Não terão fome, nem sede, o calor forte e o sol não afligirão, porque os que se compadecem deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. O povo voltará para a sua terra, para a sua casa. Isaías 51,
Nós temos a referência no versículo 10 e 11, aonde cita que o povo será resgatado e voltará para a sua terra. O novo êxodo vai acontecer. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cântico de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Nós temos ainda a referência 14 e 15, temos também o capítulo 52. Em Cristo, a salvação alcança os fins da terra. Versículo 1. A sua voz alcança também os gentios, eis que virão de longe. E eu gostaria de destacar aqui os termos filhos e filhas, que são trazidos aqui por Isaías, aonde tem essa associação de filhos e filhas, o amor materno para com os filhos, para exemplificar aqui o grande amor de Deus para com as nossas vidas. Isaías 49, ainda no texto referência, versículo 15. Vamos acompanhar aqui comigo. Diz assim: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Será que isso pode acontecer? Uma mãe esquecer do seu filho? Pode, né? Isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Mas veja, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não esquecerei de você. É interessante que Deus usa esse exemplo do amor materno, né? É um amor materno. Conta-se de uma viagem que uma família precisava fazer, e como tinha muitas coisas para levar, precisavam ir em 2 carros. E aí o pai contou lá para os filhos: olha, nós vamos precisar em 2 carros, e você vai com um carro, e ele vai com outro, você vai com a sua mãe, então a gente vai se dividir. Aí o filho falou assim: papai, eu quero ir com a minha mãe. Já que vai em 2 carros, eu quero ir com a minha mãe. É deste amor que Deus está falando, que Ele sente por cada um de nós. É deste amor, o amor de mãe. O amor de pai também é muito bom, mas é o amor de mãe que é mais forte. É a mãe que une a família. Quando tem uma formatura dos filhos, quando o filho olha ali para o seu pai, ele tem uma reação, mas quando ele olha para sua mãe, aí ele se derrete. É deste amor de mãe. E Deus está dizendo o seguinte: ainda que a mãe venha esquecer do seu filho, Deus não esquece do seu filho. Versículo 17: os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastaram de você. 20: os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. E o versículo 22, também a referência da figura de filho: assim diz o Senhor Deus, eis que acenarei para as nações e diante dos povos levantarei a minha bandeira, eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros.
Isaías contempla um futuro glorioso, onde os filhos de Deus serão reunidos dos 4 cantos do mundo, mostrando claramente ao mundo que o esforço do servo do Senhor não foi inútil e vão. Gostaria de caminhar, tinha mais coisas para eu falar, mas eu gostaria de caminhar aqui para o final, para a conclusão. E a lição de hoje é tudo sobre Jesus. Não é necessariamente sobre a nação de Israel, não é necessariamente sobre os profetas, não é sobre o rei Ciro, que foi ungido pelo Senhor para libertar o povo e voltarem para as suas terras de origem, mas é sobre o Cristo, o Filho de Deus, que desceu da sua glória para a sua vida resgatar, para perdoar os seus pecados, para transformar a sua vida. Meus irmãos, nada tem sentido se nós não tivermos na presença de Cristo. De nada adianta as nossas conquistas, de nada adianta o nosso orgulho, se nós não fizermos para servir a Cristo. Tudo que você fizer, sejam com seus dons, com a sua capacidade, com os seus recursos financeiros, com a sua habilidade, faça para glorificar o nome do Senhor. Jesus é a nossa única esperança. Isaías 53, versículo 3 diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. E como um de quem homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos ainda rapidamente em João capítulo 1. João capítulo 1. Diz assim, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos enquanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creram no seu nome. 1 Coríntios, capítulo 1. Depois você anota esses textos para você ler em casa, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. É o comentário que o Pedro fez, né? Nós pregamos quem? O Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados,
tanto judeus como gregos, ou itapevenses, brasileiros, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Meus irmãos, que suas ações possam ser manifestações da sua gratidão pelo que Cristo realizou na cruz por você. Que o Senhor nos livre de religiosidade. A gente vem na quarta, não, a gente começa na terça, né? A gente vai na terça, depois a gente vem na quarta, depois a gente vem no domingo de manhã, vem no domingo à noite, acaba a semana, começa outra, e a gente vive nesse ciclo de religiosidade, rotina. Que toda vez que nós viermos para o ajuntamento, a gente venha com alegria, com amor à palavra de Deus, com o coração contrito, humilde, reconhecendo a obra manifestada em Cristo Jesus. Que o Senhor nos livre de sermos crentes teóricos, muita teoria e pouca prática. Deus nos chama nessa manhã para sermos menos teóricos e mais praticantes do seu amor e do seu evangelho. Que como servos façamos tudo para glorificar a Deus. Que naquele dia, quando nós formos levar a nossa cruz para Cristo, nós vamos entregar para Ele a nossa cruz. Aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Então Jesus vai pegar aquela cruz, e aí nós vamos sair, né? Nós vamos entregar a cruz para Ele. Jesus, está aqui, olha, eu fui constante, fui fiel ao Senhor, eu combati o bom combate, eu fiz as minhas reuniões de oração em casa, eu li a Bíblia, eu demonstrei amor ao próximo, está aqui a minha cruz. Aí nós vamos sair. Aí Jesus vai falar, espera um pouquinho, toma aqui. Toma aqui. A coroa da vida. Nesse momento. Toma aqui a sua recompensa. Toma aqui, ao invés de uma coroa de espinho, uma coroa da salvação. Feche seus olhos. Vamos encerrar esse momento. Agradecer pela nossa vida e principalmente pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento na Tua casa. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Queremos pedir que o Senhor nos ensine. Queremos pedir a Deus que o poder do Evangelho venha transformar verdadeiramente as nossas vidas. Abençoe cada pessoa que veio aqui nesta manhã. Fale, Senhor, ao coração de cada um. Renove, Senhor, as suas forças. Traga, Senhor, a Tua alegria, a alegria de servir, a alegria de fazer a Tua vontade, a alegria, Senhor, em ler a Tua palavra, em ouvir as Tuas pregações, a alegria de estar na Tua casa em comunhão, a alegria de estar aqui na escola dominical, para ver os amigos, para fazer amizades, para louvar o Teu nome, Senhor. E dá-nos a Deus um espírito inabalável para enfrentarmos todos os nossos desafios com fidelidade ao Senhor até a Tua volta.
Essa é a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém.